Voltei. É sério, nós vamos falar sobre poesia hoje, tudo bem? O que é poesia? Nossa, é uma pretensão querer explicar isso, né? Esse conceito é inexplicável, tá? É um fenômeno inexplicável, como o amor, por exemplo. Mas a gente pode falar sobre o poema, como ele se estrutura, como ele se forma e assim por diante. É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Mas a poesia, como diz a Marta Medeiros, para que ela serve? Ela serve exatamente como serve uma vaca no meio da calçada de uma grande metrópole. Ou seja, para interromper o curso da sua vida, interromper um hábito, tudo bem? Mudar o nosso olhar, causar estranhamento. É para isso que serve a poesia. E é para isso que eu venho aqui hoje, para causar estranhamento. Até daqui a pouco. Olha eu de volta aqui, galerinha. Agora são apenas 00:05. Estamos aí no trabalho. Bom, nós estudamos os gêneros literários, pelo menos dois deles. O gênero épico, que eu falei que dá origem ao texto narrativo, e o gênero dramático, que comporta o teatro, o cinema, a novela, tudo bem? Faltou o gênero lírico. Falamos sobre ele também, né? Muitas coisas sobre a origem da palavra lírica, né? O instrumento de corda, lira, o poema que sempre foi acompanhado musicalmente, cantado, né? Até o século XV por aí, tá bom? E aí, dos três gêneros, nós vimos a narrativa, né? O teatro e faltou a poesia. Só que poesia, na verdade, o que nós vamos ver é o poema, porque poema e poesia são coisas diferentes. Tudo bem? Poesia é como eu disse anteriormente, um fenômeno, né? Complicado de explicar. Agora, o poema, que é aquele objeto, né, concreto, aquele ser concreto diante dos nossos olhos numa página, né, ou numa tela, é um objeto construído. Objeto construído. Tudo bem? Como se fosse um edifício. Portanto, ele é estruturado. E como que o poema é estruturado? Ele é estruturado ritmicamente. Isso é extremamente importante. Lembre-se que eu falei que poesia é som. Tudo bem? Ontem nós vimos uma aula sobre fonologia e eu expliquei para vocês a importância do som, né? E ritmicamente, como ele é construído então? O poeta cuida da métrica, fica preocupado com a métrica. O que é isso? É a medida do verso. Cada linha da estrofe, chamada verso, chama-se verso porque em latim quer dizer vertere, quer dizer, ela gera um encadeamento com o verso de baixo, há sempre um encadeamento, né? Ela reverte, ou verte, perdão, para o termo seguinte, gerando uma cadência. Então, cada verso daquele tem uma medida que a gente chama de métrica. Tudo bem? Essa medida, para fazer a medida disso, ano passado a gente fez um pouco disso, mas eu vou retomar aqui para você lembrar. Chama-se escansão. Então, escandir um verso é medir o verso sonoramente, né? As sílabas métricas, tudo bem? Do verso, que é diferente da medida, da divisão silábica, um pouco diferente da divisão silábica, que a gente vai ver daqui a pouco. Outro aspecto que gera ritmo são as rimas, então aquela sonoridade idêntica ao final dos versos, como a gente chama de rima externa, ou às vezes palavras no meio do verso, que seria rima interna, né? Mas a identidade dos sons. Tonicidade quer dizer sílaba tônica ou átona, sílaba tônica, que é a mais forte. Tudo bem? Tudo isso gera ritmo, cadência. E isso é muito importante. Então o poeta está sempre preocupado com isto
na hora de estruturar o seu edifício chamado poema. Outro aspecto com o qual ele se preocupa é com a semântica, ou seja, o sentido, o significado. E isso implica na escolha das palavras que ele faz, né, no léxico, como a gente fala, dicionário, vocabulário, perdão. Então, a escolha das palavras que ele faz, a escolha das figuras de linguagem, né? Esta escolha, ela implica no sentido e no significado dentro daquele contexto. Então, essa é uma preocupação do poeta também ao construir o seu poema. E por último, ele tem uma preocupação sintática, ou seja, como que ele estrutura gramaticalmente o verso. Tudo bem? Aquela estrutura gramatical da frase, né? No caso ali do verso, onde ele coloca, se ele gera uma inversão, onde que ele coloca o sujeito, o objeto, o verbo. Então essa forma dele estruturar gramaticalmente o verso também faz parte da preocupação dele na construção do edifício chamado poema. Tudo bem? E relembrando, né, quando a gente lê um poema, é como se alguém estivesse falando alguma coisa para a gente. Esse alguém se chama eu lírico. No texto em prosa, na narrativa, seria o narrador. Tá? Na poesia, é eu lírico. Lembre disso. Tudo bem? Bom, a gente sabe que o poema é estruturado em estrofes. Estrofes são os conjuntos, é o conjunto de versos. Tá? Conjunto de versos. Vamos dar uma olhadinha aqui para frente e eu já volto. Ó. Conjunto de versos. Esse é um poema do Camões. E esse primeiro conjunto de versos aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4 versos, chama-se estrofe. Então, estrofe é um conjunto de versos. Estes versos, eles podem ser metrificados. Então nós falamos agora há pouco lá na questão rítmica, a preocupação do poeta com o metro, com a métrica, com a medida do verso. E dependendo da medida do verso, ele recebe uma nomenclatura aí. Vai longe, eu coloquei só alguns para você se situar. Então, vá se acostumando. Esses dois termos aqui, redondilha maior e redondilha menor, eles são termos ainda usados, né? Mas que eram as duas medidas que eram usadas na Idade Média, no trovadorismo, que a gente vai estudar daqui a um tempo, século XII. O que é isso? Redondilha maior é um verso de 7 sílabas. 7 sílabas. Você vai lá, faz a escansão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Chama-se redondilha maior. Redondilha menor chama-se, tem 5 sílabas. Então, o verso de 5 sílabas se chama redondilha menor. Um verso eneassílabo é um verso de 9 sílabas. Tudo bem? O decassílabo de 10 sílabas. Camões escreveu todos os seus sonetos com versos de 10 sílabas. E o alexandrino é um verso de 12 sílabas. É mais raro, mais incomum na nossa poesia brasileira. Tá bom? Mas isso é só para nomear alguns. Mas aí tem o heptassílabo, o octassílabo e aí vai. Né? O verso pode ter muitas medidas. Citei só esses para vocês saberem. Então, a metrificação do verso. Outra coisa, o verso pode ser livre. O que seria um verso livre? Né? Não corre por aí? Não, um verso livre é um verso sem métrica intencional. Como assim, Samu? Bom, por exemplo, Camões escreveu mais de 200 sonetos, ou por volta de 200 sonetos, e todos eles com verso decassílabo. Todos eles com verso decassílabo, tá? Então, ele tinha intenção, né? Quando ele fazia o verso, ele tinha intenção que o verso tivesse 10 sílabas. A gente vai ver ali no soneto da frente, Amor é fogo que arde, que todos os versos do soneto são decassílabos. Então é intencional, não saiu sem querer. Né? Ele tinha intenção de chegar a essa medida. Agora, quando o poeta está escrevendo seus versos e não está preocupado com a medida dele, né? Então o primeiro faz um poema longo lá, sei lá, e o primeiro verso tem 7, o segundo tem 10, o terceiro tem 12,
o quarto tem 5, quer dizer, você percebe que não há uma regularidade, uma constância na medida, então não há uma intenção, tudo bem, por parte do poeta, em busca dessa métrica regular. Então isso a gente chama de verso livre, esses versos livres, que tem aí uma outra intenção, né? São versos que estão sendo usados assim, com a intenção de sugerir exatamente liberdade. São versos que começaram a ser usados no romantismo, primeira metade do século XIX, e foram largamente usados a partir do modernismo, no século XX. Tá? Então, os versos modernistas, ou os poemas modernistas, geralmente, na imensa maioria das vezes, são versos livres. Versos brancos não quer dizer que o poeta escreveu numa página preta com a tinta branca, não. Versos brancos são versos sem rima, sem rima. Então você lê o poema e não tem rima. Aquele poema que nós estudamos em aula lá da Adélia Prado, né? Um trem é uma coisa mecânica, atravessou o dia, atravessou a noite, atravessou a madrugada, atravessou a minha vida e virou só sentimento. Viu? Não tem nenhuma rima. Esse poema, além de ser com versos livres, ele também é com versos brancos. Tudo bem? E o esquema de rimas a gente vai ver no próximo slide. Vai observar isso no próximo slide, fica mais fácil de ver esse esquema de rimas, tá? Então vamos lá. Aqui no soneto do Camões, que a gente já tinha olhado para ver a estrofe. Então, por que se chama soneto, né? O que é um soneto? Soneto é um tipo de poema, tá? Que tem uma estrutura, essa estrutura que nós estamos vendo. Nós falamos um pouco disso ano passado, né? Estamos retomando. Soneto é um pequeno som, tá? Então ele tem sempre essa estrutura aqui, ó. Tem 4 estrofes, né? 4 estrofes. A primeira tem 4 versos, né? 1, 2, 3, 4. A segunda também tem 4 versos. A terceira tem 3. E a quarta estrofe tem 3. Ou, se você quiser, 2 quartetos, ó, quarteto, quarteto e 2 tercetos. Esta estrutura se chama soneto. No total dá 14 versos, tá? 14 versos. Divididos desse jeito aí. 4 estrofes. 2 de 4 versos, 2 de 3 versos. Isso é soneto. Toda vez que você vê uma estrutura assim, não precisa ter medo. Se chama soneto. Bom, o que eu tinha falado? Esquema de rima. O que é esquema de rima? Nós estamos vendo aqui, ó, como que é o poema. Ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Você percebe que a última palavra do primeiro verso rima com a última do último. Não rima com a sequência aqui. Não faz mal, isso é escolha do poeta. Podia ser de outra forma. Mas o que a gente faz? Bom, a primeira palavrinha que aparece aqui, né, que vai compor rima com outra, de outro verso, a gente identifica com a letra A, do alfabeto mesmo, letra A. Todas as palavras que tiverem a mesma sonoridade, a sonoridade idêntica, ou seja, que rimarem com esta daqui, também receberão a letra A. Então, ver e doer rimam. Então, os dois, aquela lá era A, essa daqui também é. A identidade. A última palavra desse verso aqui é sente. Sente tem um som, uma sonoridade diferente de ver. Então, se é diferente, eu vou para a segunda letra do alfabeto. B. Sente rima com descontente. Descontente tem a mesma sonoridade de sente e recebe a mesma identificação com a letra B. Tudo bem? Então você vê o esquema dessa primeira estrofe aqui. O esquema de rimas é essa sequência, ó. A, B, B, A. Então, A, B, B, A. Esse é o esquema de rimas dessa estrofe. Se você olhar da segunda estrofe, é a mesma. Ó. Querer,
mesma sonoridade de ver, mesma letra. Gente, mesma sonoridade de sente, mesma letra lá, B. Contente, B também. Perder, A. Então, o esquema de rima da segunda estrofe é idêntico a esse, A, B, B, A. Na terceira estrofe, ou primeiro terceto, a gente percebe que a última palavrinha é vontade. Vontade não tem a mesma sonoridade que perder, que contente, que gente, que querer, que doer, que descontente, que sente, que ver. É diferente. Então, na sequência alfabética, A, B, vontade vai ser C. Tudo bem? Vencedor não tem a mesma sonoridade de vontade e nem a mesma sonoridade de nenhuma daquelas terminações. Então vai ser D. Lealdade rima com vontade. Então, C. Favor rima com vencedor. D. Amizade rima com lealdade e com vontade. C. Amor rima com favor e com vencedor. D. Então, qual é o esquema de rimas desse soneto inteiro? A, B, B, A, B. Opa, tá horrível, mas você entendeu. B, A. C, D, C e D, C, D. Esse é o esquema de rimas deste soneto. Então é assim que a gente faz. Tudo bem? Bom, e agora com relação à métrica, ou seja, a métrica, a medida do verso, a escansão. No último slide aqui, já está separadinho, bonitinho. Ó. Então, você vê que o primeiro verso, né, essa é a primeira estrofe lá, Amor é fogo que arde. O primeiro verso, olha como é que ele é dividido metricamente. Amor é fogo que arde sem se ver. Não sei se vocês vão se lembrar. Como que a gente faz essa divisão? É puro som que o SAMU está dividindo. Ó. Isso dialoga com a aula de ontem de fonologia. Fonema, é som. Eu não estou fazendo a separação das letras ou das sílabas gráficas que estão na sua frente, como a gente faz separação silábica, quando o professor pedia fazer separação silábica, né? Você separa as sílabas gráficas, ou seja, o desenho. Aqui nós estamos separando o som. Então a gente pronuncia o som. Amor é fogo. Aqui, ó, observe que esta vogal encontra com esta vogal na sequência e elas se aglutinam. Você fala chiar, chiar. Você conta uma vez só. D. Então, chiar de sem se ver. Olha aqui, eu contei até a última sílaba tônica. Essa é a última sílaba tônica. Ó. Amor é fogo que arde sem se ver. Essa é tônica. Né? Então a gente conta até aqui. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 sílabas nesse verso. Então, verso decassílabo. Esse também vai ter 10. Agora, olha só. Aqui a gente conta até a penúltima. Por quê? Porque a penúltima é a tônica, não é essa. A gente só conta até a última tônica. Então você fala, é ferida que dói e não se sem. Ó, você vê, essa é mais forte. Ó. Sem te. Você conta, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Então você está vendo que a sexta sílaba, que a dói, men, ti, a sexta é a mais forte, é tônica, e a décima, ver, sem,
tem er. Então, este verso a gente chama de heróico, quando a sexta e a 10ª sílaba dele são as mais fortes, são as tônicas. Tudo bem? Então, todos os versos decassílabos heróicos. No poema inteiro, no soneto inteiro, se você fizer a escansão de todos os versos, você vai ver que todos têm 10 sílabas, todos têm a sexta e a 10ª mais forte. Tudo bem? Então, esta foi a aulinha sobre poesia ou poema. Semana que vem a gente tem outras aulas e vão sendo anunciadas aí. Vou pedir atividades, mas vai tudo no corpo da Agenda Edu, lá no indicativo, tudo bem? Nas atividades. Fiquem com Deus, um beijo para todo mundo, muita saudade de vocês. Tchau, tchau.